Uau! Que desafio foi levar esse projeto num período tão delicado como esse que a gente está vivendo, né? Em tempos pandêmicos. Então, como coordenar uma equipe grande, a gente trabalhou com uma equipe de 19 pessoas, em períodos tão delicados como esse, né? Como pedir para as pessoas se exporem a riscos, mas com medidas cautelosas e para dar conta de, num período tão curto, realizar um projeto tão grandioso como esse. Em várias etapas, primeiro a gente teve a pesquisa, né, juntamente com o Instituto Homem Brasileiro, e foi uma coisa muito interessante e minuciosa, porque na medida que a gente ia ouvindo os familiares falarem das peças e a gente ia acessando as fotografias que eles iam nos concedendo, a gente via as peças dos materiais arqueológicos que foram escavados da Casa de Bem-Bem e que chegou no laboratório, estão em salvaguarda do Instituto Homem Brasileiro, a gente via aquelas peças fotografadas todas em caquinho no laboratório. Então, os objetos iam ganhando vida. E na minha cabeça vinha isso, como é que a gente vai passar essa vida desse objeto que foi quebrado, mas estava dentro de um contexto familiar, fez parte da história dessa família, como que a gente vai retratar isso dentro de da caixinha de lambe-lambe, né? Então, aqueles materiais que até então da escavação foram retirados e estavam ali numa mesa, de uma forma tão fria, e que participaram dentro de um contexto familiar de por mais de 100 anos de história daquela família que esteve naquela casa. Então, foi bem delicado o processo de pesquisa e lidar com a memória dos familiares. E eles nos entregando de uma forma tão bonita, tão genuína, suas memórias, seus afetos, suas lembranças. E aí estava o grande desafio. Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai como que a gente vai captar essas informações tão valiosas para os familiares e usar de uma forma tão respeituosa dentro da caixa, né? Porque como que a gente vai fazer para colocar um tom de humor, um tom de lembrança dentro de uma história de uma casa que desabou por um descuido, né? De um descuido de um patrimônio mesmo que foi descuidado. Então, eu acho que esse foi o nosso maior desafio. Então, encerrando a pesquisa, coletando as fotos, as entrevistas, conversando com os familiares, aí a gente passou para a etapa da caixa, da confecção da caixa, que foi juntamente com a Thaisa Soares e o Márcio Ney. E aí eu vim trazendo todos esses registros, mostrando um monte de foto, pedindo para eles acessarem, para eles assistirem os vídeos das entrevistas e para a gente pensar junto. E agora? Diante de todas essas informações, como é que a gente vai criar essas caixinhas, né? Como é que a gente vai fazer para que essas caixinhas contenham um pouco das memórias do que foi passado naquela casa, do que foi do período festivo, de tudo que aconteceu. Quando eu criei a minha caixa se passa no quintal, se fala, é retratada a festa de São Benedito, da década de 70 e 80, que foi vivenciada na casa. Eu queria colocar até cheiro de bolo de arroz, eu queria colocar cheiro de mate queimado, mas aí tem todos os processos, né, que não tem como dentro de uma caixa. E aí o processo vai, a gente animado para, dentro das medidas, né, protetivas, apresentar em rua, chega o decreto. E chega muito bem esse decreto, mais do que necessário. E agora? Como é que a gente vai fazer? Que super imprevisto. Vamos fazer audiovisual. Aborta a missão de apresentar na rua, vamos fazer um produto audiovisual, né? Então vai lá, a gente entra em contato com a CCEL autoriza, tá. Então pronto, a VK entrou em parceria com a gente nesse processo. Então a gente sai na rua, captando imagens, a gente visita a paróquia do Rosário, a gente visita com a autorização dos familiares de Dona Bem-Bem, a gente entra no casarão e faz uma visita para entender a dimensão de espaço, para entender como foi vivido, para entender como era a fachada, tudo que a gente estava retratando. Então, entrar lá, depois de coletar tantas histórias, depois de confeccionar a caixa, é quase sentir uma saudade de algo que a gente nunca viveu.
E se para a gente, né, para a equipe das pesquisadoras, das pessoas que estão confeccionando a caixa de lambe-lambe, da equipe de audiovisual, foi se tornando uma coisa tão encantadora, imagina só para os familiares. Então a gente pensou que depois disso, né, depois dessa produção audiovisual, onde que a gente ia lançar? Então a gente pensou na possibilidade de um site. E aí veio a história, né, do site, que é historiasdebembem.com.br. E ali veio essa ideia de construir esse site, onde vai conter todas as etapas, tanto da pesquisa, e na parte da pesquisa a gente pode encontrar tanto a transcrição das entrevistas, os vídeos completos com a entrevista dos familiares, as fotografias do período da pesquisa. Na parte da confecção do lambe-lambe vai ter todo o processo de construção de caixa e a apresentação de todas as histórias que a AVK produtora filmou e fez com todo capricho um vídeo para que as pessoas possam se sentir mais próximas possíveis da sensação que é olhar por esse buraquinho. E também a exposição fotográfica contendo mais de 100 fotografias que foram concedidas pelos familiares. No final das contas, o que a gente achou que ia ser muito difícil por todos os imprevistos no meio do caminho, contando com uma equipe fantástica, deu tudo certo. Incrível. Só tenho a agradecer.